galera, sejam muito bem-vindos ao Pages of Duda. Eu sou a Duda Carolina e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre livros. Vamos mais precisamente responder uma tag, a lista do ódio. Gente, claro que existem livros que não são bons, né? Quando eu comecei a me tornar uma leitura mais ávida, assim, eu imaginava que não existia livro ruim e que era um pecado falar mal de livros. Mas, depois que você se torna uma leitora muito assídua, você descobre que sim, existem livros ruins, sim, e eles merecem que se falem mal deles. Mentira, gente, brincadeiras à parte. Livro é questão de gosto, tá? Então existem os livros que eu não gosto, que a gente vai conversar aqui hoje, e existem os livros que sim, eu gosto, e é tudo uma questão de gosto, realmente, assim como eu sei que tem livros que eu amo e que tem gente que odeia, tá? Eu não vou falar que eu odeio esses livros, até porque é uma palavra muito forte, mas apesar de ser a lista do ódio, né? São livros que eu realmente li e não gostei, por diversos motivos, dos quais eu vou explicar aqui, porque a gente tem aqui algumas perguntinhas, né? Como é uma tag, tem umas perguntinhas que vão direcionar a categoria de cada livro que não é legal, beleza? Eu respondi essa tag baseada no canal do Paulo Hatz, que é o Livraria em Casa. Aliás, teve livro que ele falou que ele não gosta, que ele odeia e que eu gosto, por exemplo, e tá tudo certo, beleza? Se eu falar mal de algum livro que vocês gostem, me desculpem antecipadamente já. Vamos começar então com a primeira pergunta, que é: um livro que você já odiou logo nas primeiras páginas? Muito bem. Esse livro aqui, gente, é este. Este é um livro que eu já odiei logo nas primeiras páginas. Mesmo assim, eu li ele inteiro. Eu não consigo, depois que eu começo a ler um livro, eu não consigo não ler ele inteiro. Isso é um bendito de um karma que eu tenho. Mesmo o livro sendo ruim, eu preciso terminar ele, sabe? E esse aqui, já logo nas primeiras páginas, eu descobri que ele era um livro que eu não iria gostar. Esse livro aqui, gente, ele é lindíssimo, como vocês podem perceber. Ele tem ilustrações, as folhas dele são acinzentadas, ele tem uma diagramação diferente, capa dura, com uma capinha super bonitinha, publicado pela Suma aqui no Brasil, e ele é vencedor do prêmio Hugo, Nebula e Locus, 3 prêmios de ficção científica. E a minha cara fica como, né? No chão, porque eu jurava que era um livro bom. É Assim que se Perde a Guerra do Tempo. É um livro que realmente divide opiniões, tá? Eu não sou a única pessoa que não gostou deste livro, assim como eu sei que teve muita gente que odiou, assim como eu também sei que tem muita gente que amou, não é à toa que o livro ganhou também 3 prêmios de ficção científica. Mas gente, esse livro aqui, por quê? Eu odiei ele logo nas primeiras páginas. Ele é um livro extremamente confuso de você se situar e de você entender. Ele é um livro muito poético, em certa medida, mas mesmo sendo mais poético, ele é extremamente confuso. Aqui a gente vai ter 2 espiãs, tá? Que vocês podem ver que é a Red e a Blue, e elas se comunicam por cartas através do espaço-tempo. Ok, a sinopse é incrível, não é? Eu também achei que era, tanto que eu comprei esse livro muito, assim, empolgada pra ler. Infelizmente, gente, você não consegue se situar em que espaço, em que tempo que as duas estão, e é tipo uma baboseira o livro inteiro. E aí, sei lá, você, lá no final que, tipo, né, acontece uma coisinha ali, senão o livro é todo epistolar. Eu gosto de livro que é epistolar, por exemplo, Drácula eu amo. Mas, gente, esse aqui realmente não é pra mim e não rolou. Eu só não me desfiz desse livro porque eu paguei muito caro nele, entendeu? Então, assim, paguei caro, li, não gostei, mas ele vai ficar aqui, porque foi caro. Então ele vai ficar aqui na minha estante por um bom tempo. Vocês vão ver que os outros livros, todos eu me desfiz já, porque eu sou meio desapegada, mas quando a gente paga caro, vai ficar aqui. Mas eu não gostei. Logo nas primeiras páginas eu vi que não era pra mim. A segunda pergunta é: um livro que todo mundo odeia e você também. Assim como o Paulo Hatz citou lá no canal dele, eu acho que todo mundo odiar é muito difícil, né, gente? Realmente é difícil, porque sempre vai ter alguém que vai gostar de um bendito desse livro, né? Mas, deixa eu lembrar pra vocês que pra esse livro aqui no Scooby eu dei meia estrela, só pra vocês verem o quanto eu amei ele. Meia estrela. Enfim, um livro que todo mundo odeia e você também. Eu não diria que todo mundo, mas eu vi que grande parte das resenhas foram down lá no Scooby. É O Cuidadoso Despir do Amor. Este livro aqui, ele tinha tudo pra ser um livro incrível. Mas no fim ele não foi nada. Gente, a capa dele é linda, como vocês podem ver. O título dele é bonito, a sinopse dele é muito legal. A gente vai ter aqui uma profecia
né? De mulheres que moram numa rua em Nova York e elas são amaldiçoadas e todas as pessoas, todos os homens que elas amam morrem. Eu achei a sinopse incrível, era pra entregar tudo, não entregou nada. O livro é muito sem pé nem cabeça, a maldição não faz sentido no fim das contas quando você começa a adentrar ali do porquê, não faz sentido nenhum e o final do livro é uma aberração. Sério, sem noção do que a escritora fez com esse livro. Ela tinha uma sinopse incrível na mão, ela amassou e jogou fora. Simplesmente foi isso que ela fez com o livro. Gente, foi triste. Triste, 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 tá? Além do livro ser extremamente maçante, assim. Não sai do lugar. Sabe? Fica patinando ali naquela mesma ideia da maldição e quando você acha que a maldição vai se resolver ou que você vai descobrir o que havia por trás dessa maldição, o livro acaba assim e nada se explicou, nada com nada. Eu coloquei ele nessa categoria de que todo mundo odeia eu também, porque a nota dele é baixíssima no Scooby, tá? É 3.1. E a nota 3.1 é uma nota muito baixa, gente. É como se, tipo, grande parte das pessoas que leram tivesse dado, no máximo, 3 estrelas pra esse livro. Então, percebam vocês que realmente é triste, não é? É, justamente. Eu dei pra ele 2 estrelas lá. Gente, a pergunta número 3 é: um livro hypado que não merece o hype. Aqui eu fiquei na dúvida entre 2 livros que eu li e que eu detesto. Que foram, eu acredito que são os 2 piores livros que eu já li na minha vida. E os 2 são hypados. Mas eu fui olhar pela nota do Scooby e tem um deles que é mais hypado que o outro. Então eu vou colocar esse nessa categoria, beleza? Que é O Amigo Imaginário, do Stephen Chbosky. Gente, eu já falei desse livro aqui, em um outro vídeo. Esse livro ele tem 800 páginas de pura enrolação. Sério, é descabido o quanto esse livro é uma enrolação. Alguns segundos de silêncio pra minha paciência que ficou lá atrás quando eu li esse livro. Vocês não fazem ideia. E eu li as 800 páginas. Vejam vocês que eu não consigo parar de ler um livro mesmo quando ele é muito ruim, né? Ok, eu li as 800 páginas. Esse livro aqui eu vou explicar pra vocês uma coisa. É um livro que também tem uma sinopse muito boa sobre um menino que ele desaparece e depois de um tempo ele volta. E aí quando ele volta ali falando umas coisas, enfim, entendeu? Aquele tipo de livro assim, instigante, misterioso, mas o escritor viajou na maionese num tanto que não dá pra explicar. Eu sei que ele quis fazer uma metáfora com os personagens, né, colocar cada personagem como um outro personagem, né, que a gente conheça na vida real, assim, histórico, mas simplesmente não funcionou. Gente, ele escreveu uma história de 800 páginas que poderia ter facilmente sido resumida em 100 e o livro também ia continuar ruim, porque o desfecho da história não é bom. Tipo, no começo, começa instigante, porque tem a curiosidade. Depois, ele fica dando voltas na mesma coisa, sabe? Tipo, sabe quando um filme, um seriado, algo fica repetindo? Tipo assim, aí o personagem vai lá e fez tal coisa, daí não deu certo, mas ele vai lá e faz tal coisa de novo que não vai dar certo. Daí ele foi lá e fez tal coisa que não deu certo. E é mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo. E as 800 páginas é apenas isso e a ideia não flui. A ideia não flui, a história não se concretiza, o mistério não existe, então, basicamente, e o plot twist é horrível. E você já descobre muito antes das 500 páginas qual é o plot twist, só pra depois você ter certeza que é uma bosta, entendeu? Então, assim, não leiam este livro, pra não perder tempo. Não, a questão é que é um livro hypado, ou seja, as pessoas gostam. A nota dele no Scooby é 4.1, eu dei meia estrela pra esse livro. Eu achei péssimo. E é difícil achar gente que fala mal desse livro, mas graças a Deus eu já achei pessoas que também não gostam nem um pouco desse livro. E assim, gente, realmente não dá. Achei uma pessoa que foi um pouquinho mais carinhosa que eu e deu 1 estrela pro livro logo aqui no começo das resenhas, tá? Pra vocês verem que também não é tão diferente assim, na minha opinião. Ele colocou intragável, horrível e decepcionante. Arrependimento total. Não sei nem por onde começar a dizer o quanto fiquei frustrado com esse livro. Tá? O livro é vendido como um thriller suspense que me fez ficar muito curioso sobre a história do livro.
E, ok, seguimos porque eu não quero dar spoiler. O que temos aqui é uma bagunça sem controle. Ao meu ver, o autor se perde no próprio universo que cria. Mesmo com o plot twist nada original e nem um pouco novo, na reta final do livro, ainda assim não conseguiu salvar a história. E ainda deixou ela mais bagunçada. Na reta final eu já não me importava absolutamente com nenhum personagem. Eu só queria que o livro acabasse. Tadã! É o meu sentimento, gente. É o meu sentimento sobre este livro. Então... um livro que não merece o hype, Amigo Imaginário, nem um pouquinho. Uma série chata que foi abandonada é a quarta pergunta. E nessa categoria eu tenho o maior prazer de encaixar os livros da Helena Ferrante, Amiga Genial, né? Que é seguida de mais outros 2 ou 3 livros, não sei. Gente, esse livro aqui... eu sei que tem muita gente que gosta da escritora Helena Ferrante. Eu não consigo entender o porquê, porque eu não gosto de nenhum livro dela, não gosto da adaptação dos livros dela e eu simplesmente não gostei de Amiga Genial. Esse é um dos livros que também tem um hype gigante, tá? E esse aqui foi um livro que eu tive coragem de abandonar, porque ele era tão ruim que eu realmente não consegui terminar, tá? E olha só, a nota dele no Scooby é 4.3. 4.3. Enfim, só fica aí o meu posicionamento. Vamos pular para a próxima pergunta. Pergunta número 5. É livro único? A gente gosta, mas esse eu joguei fora. Gente, aqui, aí eu vou colocar aquele outro livro hypado que eu falei pra vocês, tá? Que é um livro único, mas que eu me desfiz dele assim, ó. A primeira oportunidade que eu tive, eu coloquei ele pra troca no Scooby e em questão de segundos me pediram ele pra troca e eu só lamentei pela pessoa porque estou falando de Pessoas Normais, da Sally Rooney, outro livro que é muito hypado. Gente, que livro péssimo, nossa senhora. Pessoas Normais, livro tedioso, sério, eu não consegui gostar dos personagens, tá? Eles são um porre de chatos. É extremamente entediante, é outro livro que é mais do mesmo, que desde o início do livro você fica na mesma sequência de fatos e nada muda, o tempo passa, os nossos personagens crescem e nada muda, eles continuam num ciclo de histórias repetitivas, sabe, da vida deles e nada, tá? Era pra ser um livro de drama, mas ele é um livro extremamente estressante. Eu queria matar os personagens de tanta raiva que eu tinha dos dois, sabe? Aqui, este livro era pra ser um livro bom também, porque a sinopse dele também é boa, tá? Então, assim, eu fico muito frustrada quando o escritor tem uma sinopse pra fazer o livro muito bom e ele faz a sinopse ir por água abaixo, entendeu? Aqui a gente vai ter uma menina que ela é rica, mas ela não é nem um pouco popular no colégio. Em contrapartida, nós teremos um menino que é pobre, mas é super popular e os dois começam a se relacionar. Muito legal. Foge, né? Porque geralmente a menina rica ou o menino rico que é popular e vice-versa, né? E aqui foge a regra. Mas você acha que vai ser uma história sobre isso, mas é uma história sobre nada, tá? Nada de nada. Não traz nada. Não me trouxe nada. Realmente, nada. Dei meia estrela pra esse livro porque esse merece. Até não sei se ele não... se desse pra dar menos de meia estrela, eu teria dado pra esse livro porque é ruim. É muito ruim. Eu não gostei, definitivamente. Então, a pergunta número 6. Tadã! Um autor que você não se dá bem com os livros. Aqui, gente, vou encaixar de novo a Helena Ferrante, tá? Eu não gosto da escrita dela. Realmente não funciona pra mim. Eu sei que tem gente que ama essa escritora. Não sou eu. Não amo a escrita dela, não gosto da escrita dela, não trago os livros dela. Realmente não me desce. Não gosto de A Filha Perdida, não gosto da Amiga Genial, não gosto da adaptação. Pergunta número 7. Um tipo de capa clichê que você já não aguenta mais. Aqui, gente... Peraí. Eu geralmente não gosto das capas de livro de fantasia, tá? Aquela coisa desenhada, que é tipo muito assim, parece desenho mesmo. Tipo, não é que representa pessoas desenhada, é o que representa desenho desenhado, sabe? Como se fosse realmente uma animação. Eu detesto, vou deixar uma capinha aqui pra vocês terem ideia, que eu acho que tem um da Sarah J. Maas que tem essas capas, que eu acho que é aquele Trono de Vidro, eu acho péssimas essas capas assim. Tem outro livro também que eu não recordo o nome agora, que eu vou deixar aqui pra vocês, que depois eu lembro, e daí eu vou deixar aqui. Mas outro tipo de outro tipo de capa clichê que eu também não gosto é esse tipo aqui, ó. É o tipo de capa que tem uma
imagem real e uma pessoa figurativa, que dá pra ver que foi feita no Photoshop, sabe? Tipo, que foi colocada aqui no meio da imagem, que não encaixa. Também não gosto. Apesar de que essa capa aqui ainda é bonita, viu? Eu acho que, assim, seria a capa perfeita se não existisse essa pessoa aqui. Olha só que bonito que ia ficar. Mas daí a pessoa tá ali e estraga tudo a capa pra mim. É isso. Não misturem imagens reais com imagens fictícias. E chega de colocar em capa de fantasia desenho de animação, tá? Então, é isso. Gente, última pergunta da hate list. Pra se redimir, tá? Pra se redimir, indica um livro pra limpar o ambiente tóxico. Tá, muito bem, vamos lá. Nessa categoria eu vou indicar pra vocês um livro que eu não sabia do que se tratava, eu ganhei de presente. E apesar de eu ter lido a sinopse dele, assim, ele não era um livro que me interessava muito. Aí, como eu ganhei, eu li e eu simplesmente fiquei alucinada nesse livro. Ele é um livro 5 estrelas, favoritíssimo, tá? É um gótico maravilhoso. O Silêncio da Casa Fria, da Laura Purcell. Gente, esse livro é incrível. Além dele ser lindo, ter essa capa linda, diferentona, ele entrega tudo, entendeu? Ele entrega tudo, tudo. Tem um mistério, tem assombração, porque você sabe, né, que livro gótico geralmente tem uma casa assombrada. Então tem mistério, tem assombração. Tem plot twist bom, que eu não imaginava, tá? Então, assim, vou falar um pouquinho sobre ele. A Elsie perdeu o marido, e algumas semanas após o casamento já. E ela achou que tinha sofrido o suficiente por uma vida inteira, praticamente sozinha em uma mansão isolada. Ela não imaginava que passaria a lidar com estranhos acontecimentos nos cômodos de uma casa fria e silenciosa. O medo irracional que surge entre as densas neblinas e os costumes peculiares a levam a questionar a própria sanidade. O Silêncio da Casa Fria é uma história sombria, sinistra e gelada. Uma verdadeira homenagem aos romances góticos clássicos que tanto amamos. Tá aí. Só leiam. É perfeito. Gente, essa foi a minha hate list. Espero que vocês tenham odiado muito ela. Beijo, até mais!